Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lari. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E essa semana a gente resolveu falar sobre fanfic, porque faz muito tempo que a gente não tem um episódio focado em fanfic. Então a gente tem algumas coisas para comentar hoje relacionadas à fanfic. Então, gente, para começar, a gente vai começar falando do Whale Tree e de um incidente que aconteceu em julho. Eu ia falar que foi mês passado, mas a gente já tá em setembro, né? Foi em julho que o site caiu. De vez em quando o site cai, mas geralmente são poucas horas ali, porque acho que o fluxo ali de acesso é muito grande, né? Pra você que não sabe o que é o Tree, mas eu imagino que se você escreve e lê fanfic, você já tem ouvido falar. É um site que agora eu esqueci. É uma abreviatura, o Tree, ele tem um nome lá completo, mas ninguém chama assim. Archive of Our Own. Isso. É arquivo de nós mesmos, em tradução literal. Ninguém fala isso, não. Todo mundo fala o Tree. E aí, o que aconteceu? Ele caiu nesse dia e todo mundo achou... Aliás, eu ia falar o que é, né? Enfim, é um site de fanfic. Eles não se denominam só como site de fanfic. Eles falam que no futuro eles querem hospedar outros trabalhos, né? Como fanart, podfic. Inclusive, eu quero falar sobre podfic mais pra frente. E inclusive, também, eu vejo muita gente falando, porque... Nesse dia mesmo, nessa treta, eu vi muita gente falando, porque eles arrecadam tanto dinheiro e o site ainda tá em versão beta. Só que o site não tá pronto mesmo. Pelo que eu entendi, tem muita coisa que eles querem ainda agregar ali, né? Eu não sei como eles fazem isso, né? Porque todo o trabalho que eles fazem nesse site é voluntário, né? A galera que trabalha para manter o site funcionando são voluntários, né? É feito ali de fã para fã. Tanto que o site não tem propaganda, não tem nada. E aí... O site, inclusive, ele é .org, ele não é .com. Ele não tem fim lucrativo nenhum. E aí o que aconteceu? De vez em quando ele cai, né? Ele passa algumas horinhas ali, alguns minutos. Só que nesse dia, parece que sofreu um ataque, né? Eles até falaram o nome ali, tem um nome específico para esse tipo de ataque, né? Que parece que ataca ali o site ali, né? E aí caiu. E aí demorou acho que uns 2 dias. Acho que até dia 12 ainda estava meio instável. Foi no dia 10 e até o dia 12 ainda estava meio ruim. E aí, o que aconteceu? Apareceu um tweet, eu não salvei esse tweet, eu perdi ele. É um tweet de uma pessoa lá dizendo que um grupo religioso, político, tinha atacado o site por motivos de que o site tinha fanfics gays. E eu cheguei a ler o print, mas eu não gravei direito o que tava. Mas era mais ou menos isso. Era nesse sentido, né? De que tava. Eles descobriram aquela tag famigerada que é Bottom Jesus Top Judas. Não sei o que eles leram. Eles leram fanfic ABO, não sei. Eles não gostaram, né? Mas só que o que eu achei estranho no print, eu não gravei o que estava escrito, mas eu lembro mais ou menos ali da vibe. E parecia muito fake. Parecia muito escrito por qualquer pessoa. Não parecia que era um grupo religioso ou político que tivesse motivos sérios, entre aspas, sabe? E eu sei que começaram essa teoria da conspiração. Então, se for uma coisa muito sem conceito e qualquer coisa, aí eu acredito mesmo que foi feito por grupo religioso, porque é um pessoal que não tem estética. É impressionante. Mas enfim. E aí as pessoas ficaram malucas, né? Porque, sei lá, tem quase 200 mil likes esses tweets das pessoas malucas, porque... E aí começaram vem o famoso, né, racismo, xenofobia, porque disseram que o grupo era islâmico, alguma coisa assim, enfim, a coisa degringolou, né, como sempre. E aí o Twitter lá do Whale Tree pediu para as pessoas não acreditarem, que eles achavam que não era verdade isso. Eles também não falaram quem poderia ter feito esse ataque, né? Eles só disseram que não era para acreditar que tinha sido esse grupo. E no final a gente não sabe com certeza o que aconteceu.
A gente só sabe que foi atacado e ficou esses quase 3 dias fora do ar. E aí, eu não sei, cara. É muito... Eles fazem... Eu vi muita gente falando que não sabe o que eles fazem com esse dinheiro todo. Porque todo ano, ali durante o ano, eles fazem umas 3, 4 vezes, não sei. Eles arrecadam ali dinheiro e geralmente é realmente muito dinheiro, né? Eles botam lá uma meta e sempre ultrapassa lá a meta em poucas horas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que custa muito dinheiro manter esse site no ar. Tipo, a última vez que eu olhei os dados lá, tinha mais de, sei lá, 11 milhões de fanfics postadas lá. Sabe? Então é muita coisa pro servidor. Eu imagino que deva ser caro isso. Sei lá, eu não tenho nada de site. Mas eu sei que o que alimenta a maioria desses sites é a propaganda. E lá não tem nenhuma. Se você abrir o Wattpad agora, vai pular umas 3 propagandas na tua cara. Antes de você conseguir abrir alguma história pra ler. E aí, eu sei que voltou, né? Ficou tudo bem ali, né? Entre aspas. Ele até caiu, acho que ontem, novamente. Mas foi poucas horas ele voltou. E aí, o que eu ia falar de podfic? Assim, eu vi eles falando que querem eu tô bem ansiosa por esse tópico, porque eu tenho questões a perguntar. Então, né? Sendo uma pessoa que acompanha outras obras por áudio. Como eu conheci podfic foi alguns anos atrás. Deixa eu ver quantos anos atrás. A última vez que eu abri uma fanfic de GOT7, 2018, 2019, por aí. Eu vi lá na tag algumas pessoas lendo, mas era tipo, uma terceira pessoa pedia autorização pro autor e ia gravar esse podfic, que nada mais é do que um audiobook de uma fanfic. Pra mim é isso, né? Não sei se tem alguma diferença maior, mas pra mim é isso. Só que recentemente eu vi, quando eu tô ali pelo Tumblr de vez em quando, e aí eu acabo vendo outros fandoms, eu vi que algumas pessoas os próprios autores começaram a gravar, né? Só que, claro, o site do Eutry ainda não suporta, né? Que você hospede lá diretamente. Então, elas estão gravando em outro site, hospedando em outro site, e aí incorpora ali... Não sei se é no SoundCloud, eu não prestei atenção. Eu sei que é num site lá externo, e aí eles incorporam ali no corpo ali da fanfic, né? Pelo código, eu acho, HTML, sei lá. E aí, foi inclusive uma autora que eu tô seguindo ela no YouTube também, inclusive. E aí ela tem uma fanfic lá acho que é de Zelda. E aí ela mesmo posta, ela mesmo narra e posta lá, né? E aí, eu não sigo muitos outros fandoms pra saber se já pegou, né, essa moda. Mas eu imagino que sim, porque senão o site não estaria querendo colocar ali para eles mesmos hospedarem ali, né, no próprio site. E aí eu tenho contato com outros fandoms, assim, porque é aquilo, né, eu sempre comento que eu tô andando sempre em BookRede pra tudo quanto é lugar. Do que tu tá descrevendo, eu acho que eu já vi, mas usando... Sabe aquelas vozes que você bota, assim, de bot mesmo pra falar? Sem ser aquela voz, assim, tipo, a voz do Google, mas, tipo, voz mesmo. Tem sites que você pode... Sim, aí eu ia o texto e a pessoa só lê. Eu vi... Uma cena inteira de fanfic foi feita, tipo, o áudio rolando, sabe? As narrações, assim, como se fossem atores falando. E as imagens, assim, redubladas em cima de cenas de filme. Nossa, ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Foi um trabalho danado. Foi um vídeo, é um vídeo de 1 minuto, mas foi um trabalho bem bem feito. Uhum. E é que tá. Eu acho que as pessoas devem estar querendo fazer assim. Deve dar um trabalho danado pra fazer. Se for uma fanfic de, sei lá, 100 capítulos, aquelas epic fics, né? É um rolê pra fazer isso pra todos os capítulos. Mas, enfim. Eu não sei se eu faria com a minha. Porque, pelo menos não com a minha voz. Sei lá. Eu geralmente, quando eu tô escrevendo, que eu quero saber se o diálogo tá muito esquisito, eu vou lá no
nesse site de edição de vídeo, aí coloco lá para converter, né, texto em voz. Aí eu consigo ver se tá muito estranho o diálogo, etc. Mas aí é uma voz, um robô ali, né? Não é a minha voz. Eu lendo em voz alta, eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu acharia horrível a minha voz e a fanfic. Ia deletar tudo, com certeza. Mas eu gostei, eu ouvi dessa menina do Tumblr, eu ouvi e eu gostei, eu achei que ficou bom, ela narra direito, tá toda aquela entonação, né, de narração de livro mesmo, eu gostei, eu acho que é uma boa pra quem... Pra quem não teve ainda, tá descobrindo, né, o contato com coisa bem interessante. Isso, pelo mesmo motivo que a pessoa ouve audiobook, porque às vezes não tem tempo de parar pra ler, ou porque... a pessoa às vezes não tem alguma deficiência visual, sei lá, esse tipo de motivo. É motivo de ouvir audiobook. Eu acho que é uma boa. Eu só não sei se eu teria paciência de fazer isso. Sim. Eu fiquei muito encantada porque, tipo, eu vi isso numa rede de vídeo, né? Eu vi isso no TikTok. Então, ou seja, né? Era um vídeo e ele foi condensado, uma cena só. Em 1 minuto. Então, tipo, e eu fiquei assim encantada no modo como foi feito, porque era o diálogo rolando, você sabia que era da fanfic, porque, obviamente, aquele diálogo nunca esteve nos livros daquele fandom. E tinha alteração das vozes, sabe? Porque agora a galera tá usando muito inteligência artificial, né? Sim. Pra várias coisas. A gente já comentou aqui sobre utilização pra capa, utilização pra fazer outros cantores cantarem músicas que nunca cantaram e etc. E eles basicamente utilizaram essa tecnologia da voz, né, de copiar o mais parecido possível a voz de certos atores. Então a pessoa que editou colocou o ator que ele é muito escalado para ser aquele personagem, fazendo todo um monólogo assim mega emocionante do rolê e assim as reações da outra pessoa. Então, tipo, é um trabalho muito grande, sabe, de edição. Não, nesse caso, edição também de vídeo. E eu acho que é um novo caminho que as pessoas estão seguindo, porque a questão toda, o Wiltshire ficou fora do ar e tudo mais. E eu notei que muita gente falava nesse dia que o Wiltshire estava fora do ar, tipo, já no segundo dia, ele dizia assim: se o Wiltshire não voltar, pra onde a gente vai? Quais são as nossas opções? Porque, nenhuma, sabe? A opção é o Tumblr. E aí, era aí que o pessoal ficava assim: a gente vai pro Tumblr, mas não tem filtro. Mas você quer dizer. Aí eu comecei a ver muita gente dizendo assim mesmo: depende. Se você é muito apegado a texto, talvez o Tumblr ajuda. Mas tem outras formas de você fazer. Tem muita AU que é escrita. E aí foi nesse período que eu descobri. Eu já tinha comentado ano passado, na temporada passada, sobre essas fanfics que são chamadas de AU, que são publicadas no Twitter, né? O atual X, sim, mas pra mim é o Twitter. E, assim, o pessoal da gringa escreve muito, eles fazem com detalhes, assim, impressionantes. Cara, eles refizeram a página da Dispatch inteira. Eu fiquei, assim, com detalhes, sabe? E eu fiquei muito, uou. E só pra um print. Só pra uma imagem. Muito trabalho, né? Muito trabalho envolvido. E aí eu fiquei assim, uau. Então, tipo, eu acho que vai ser... talvez seja um segmento, talvez não pegue a gente, que nós somos já da época do texto, a gente prefere texto. Eu prefiro muito mais escrever do que editar desse jeito. Eu tenho meros conhecimentos. Eu tenho meros conhecimentos de edição, sabe? Tipo, eu edito as coisas no Canva e com muito sufoco eu fazer algumas coisas no Photoshop. Isso sempre com um grande tutorial. Então, acho que eu nunca iria para essa área de AU, edição de vídeo, etc. Mas eu vejo muita gente jovem, essa nova geração, fanfiqueira, engajando esse tipo de coisa. Eu acho assim que vai ter um segmento. Vai ter um segmento grande. Eu acho que vai pegar. Inclusive, eu tô falando que eu não faria da minha, porque eu acho que eu teria preguiça e acharia que era muito trabalho. Mas você pode, inclusive eu vi um post outro dia no Tumblr também sobre isso, que é pedindo para os autores avisarem nos perfis ali se eles permitem ou não que outras pessoas façam isso, né? Não só em relação a podfic, mas fanart, a própria edição mesmo de vídeo.
E outras coisas que as pessoas fazem, né, de derivados de fanfic. Porque você tem que perguntar se você não vê nenhum aviso, né? Você tem que ir lá perguntar. Eu não perguntaria, eu ficaria com vergonha, não vou mentir. Então eu vi esse post da pessoa pedindo para que os autores avisem, né? Já deixem avisados ali no perfil, nas notas, né? Da fanfic, se permite ou não. Eu acho também que vai pegar essa moda aí, porque até por causa do TikTok mesmo, né? A galera que é viciada pode subir vídeo lá, né? O dia inteiro. Eu não sei quando que o Autry vai permitir que hospede lá o áudio. Deve demorar, que me parece que é um rolê difícil. Eu não entendo nada de site, mas deve ser um outro rolê, né? Mexer no site inteiro. Eles teriam que ter pelo menos uma nuvem, sabe? Um host para tudo isso de áudio, porque tirando pelo nosso próprio podcast, que a gente edita e sobe numa nuvem, a gente precisa de uma plataforma para ele. Então, tipo, a gente precisa para disseminar eu acho que o nome correto é RSS, se eu não me engano. Então, tipo, são arquivos, você vai precisar de um outro site para fazer um suporte, e tudo isso demanda, além de dinheiro, né? Porque no caso a gente hospeda num site gratuito, mas assim, a gente tem ideia de que, sabe, não vai ser uma coisa tipo, todo mundo vai postar ao mesmo tempo e não corre o risco de cair. Mesmo que ainda cai, algumas vezes cai. E agora já tá complicado. Não demora a enviar o arquivo para alguns sites, então eu sei que é por causa da demanda que às vezes o site cai. Mas aí imagina isso, sabe? Tipo, as pessoas fazendo upload desses arquivos de áudio, das fanfics em áudio, sabe, o tempo todo. O quanto que esse site ia trabalhar. Então, tipo, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Então, eu acho que talvez eles estejam estudando parcerias e outras coisas. Até porque se eles fizerem uma parceria, eles vão ter que deixar de ser .org. Então, tem muita complicação legal, inclusive, com eu acho que eles não pretendem nunca deixar de ser .org, exato. Porque é o único, até onde eu sei, é o único site, assim, agora que existe. Os outros todos... Sim. Pra fanfic, eu acho que ele ainda é o melhor. Quem quer escrever original pra, sei lá, que quer, tem outros, almeja e outras coisas, né? Aí pode postar no Wattpad, lutar lá com nem lá, porque, nossa, fui estável. O ano passado eu tive a experiência de retornar pro Wattpad pra tentar a publicação, e eu vi que eles conseguiram quebrar mais ainda o algoritmo. Eu disse, olha, não tá dando, aqui também não está dando. Então tá muito difícil. Então, uma coisa que eu publique direto na Amazon. Então é melhor publicar direto na Amazon, então. Exatamente. Por isso que as pessoas estão indo direto pra Amazon, e aí vai muito material muito cru pra Amazon. Mas isso daí é um assunto pra sei lá, outra hora. Pra outro tópico. Outra coisa que eu tava vendo também, que eu lembrei agora de outro post que eu vi sobre o Podfic, foi de gente que já tá tentando se aproveitar disso. Alguém que fez um post lá falando que tinha escutado um podfic de uma fanfic lá, X, que no final do áudio a pessoa fazia propaganda do Patreon dela pra pessoa assinar e ter acesso antecipado. À podfic. E aí a pessoa tava indignada, porque o site é de graça, né? O Autry, e a Mona tava ali fazendo propaganda do Patreon dela ali pra ganhar dinheiro. E aí eu acho que talvez essa seja a prova de que a moda tá pegando, que é quando as pessoas começam a querer se aproveitar da comunidade. É sempre assim. As pessoas gostam de se aproveitar da comunidade assim, arrancando dinheiro delas. Otário é quem paga também, né? Que eu jamais faria isso. Pra ler pagar pra ler uma fanfic, eu não vou fazer isso. Desculpa. Mas isso é um absurdo. Outra coisa que eu queria comentar é das fanfics, né, que eu quero escrever esse ano ainda. Querer, a palavra que é querer, não é que eu vá. Porque tá vindo aí o NaNoWriMo de novo, né, em novembro. A gente já tá em setembro. Mês que vem já é o mês de preparação. Eu tenho aí planos para escrever uma fanfic.
Mas eu não sei se vai dar certo. Por quê? Porque eu comecei a planejar, né, em julho, foi em julho o Camp Nano? Acho que foi. E aí, sim, foi julho. Eu meio que fiz ali um plano ali preliminar, né? Só que quando eu fiz esse plano, eu fiz um plano para ser uma long fic ali de uns 10 capítulos. 10, 12 ali, né? Mais ou menos. Só que aí, depois que eu fiz e deixei de lado lá, né? Deixei lá, deixa aqui, depois eu mexo de novo pra colocar ali mais detalhes, né? Quando eu comecei a pensar nisso, eu já me deu ali uma coisa. Eu não consigo mais, eu não sei o que é, eu não consigo mais planejar nada grande demais. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a diminuir, agora eu já tô pensando nos 4, 5 capítulos. E aí, por isso que eu não sei se vai sair. Porque o plano diminuiu, e aí meio que me desanimou um pouco. E tem outra história também que eu quero escrever, que essa não é fanfic. Mas eu queria escrever, porque faz muito tempo que eu escrevi uma fanfic de verdade. Tipo de um fandom, entendeu? Porque a última vez que eu escrevi foi com o nome do Robert Pattinson, né? E aí não era bem uma fanfic, era sobre ele, mas não era bem uma fanfic. Essa que eu quero escrever é do Batman, que é um plot que eu tenho há muito tempo, desde que eu assisti o filme, muito tempo não, né? Desde que eu assisti o filme ano passado. E eu fiquei pensando nesse plot, que eu queria escrever esse plot. Mas eu nunca mais tinha escrito fanfic, e aí eu fico meio naquela, né? Escrevo, não escrevo. E acabou que eu ainda não sei se eu vou escrever, mas está aí o plano, está pronto. Vamos ver o que vai sair em novembro. Não vou prometer nada. Eu já ia dizer, vamos deixar a meta aberta. Aberta, não vou prometer nada. Nem pra mim mesma, nem pra ninguém. Porque, não sei, eu quero escrever. Está quase pronto lá o plano. Mas eu não sei, acho que eu só vou saber mesmo quando chegar mais perto do mês da data, né? Da data de escrever. Porque também tem outras coisas, né, que eu quero escrever. Não, 50 mil não vai ser 50 mil palavras. Deus me livre. Não vai ser. Eu quero escrever pelo menos uns 5 capítulos. O plot, ele é flexível. Ele dá pra escrever ele com 5 capítulos. Mas se eu quiser, eu também posso enrolar e escrever 10. Mas eu não quero enrolar. Aí é que tá. E eu queria enrolar. Minha ideia... Porque faz tempo que eu escrevi algo grande, né? Então eu queria enrolar. Mas depois eu me desanimei. Eu achei que melhor talvez deixar pequena mesmo. Não sei. Vamos ver aí, eu né? acho fofo tu dizer assim, eu vou enrolar e fazer uma história longa de 10 capítulos. Eu tô rindo comigo mesma, porque as minhas histórias têm no mínimo 25. Então, assim... Isso não é um problema, não. Não é um problema, não. Eu acho pelo contrário. Se tem plot pra encher ali, mesmo que eu falo enrolar, mas é enrolar num sentido de não ir direto pros acontecimentos principais, entendeu? Mas se tiver coisa ali pra colocar no meio interessante, então tá ótimo, pode fazer 20, 25, eu leio, uma boa. Eu já li fanfic no Eotree de 40 e tantos capítulos, eu não tenho problema com isso. Eu só não sei escrever assim, mas eu já escrevi. Hoje em dia eu não consigo mais. Não, eu sempre fui de... Quando eu vou escrever uma longa, eu não consigo escrever menos de, 20 capítulos. Eu sempre vou além, porque eu acho que tem que ter, algum embasamento, alguma coisa. Então, às vezes eu tenho o capítulo... eu já vi muita gente usando essa expressão de que são capítulos que é o famoso filler, mas, não é um filler. Então... capítulos que pausam a história pra te explicar um contexto. Então eu faço muito isso quando eu tô escrevendo. Tá ótimo, assim. Não é enrolação, não. Eu falei enrolação por falar, mas se for uma coisa que contribui pro desenvolvimento ali do personagem, né? Que é importante, então tá ótimo. É que eu só não sei mais fazer isso. Eu só não sei mais como fazer isso. Eu quero voltar a fazer. Não sei como, mas eu quero voltar a fazer. Eu acho que é uma questão meio que de exercício, sabe? Até da gente se acostumar a escrever desse jeito a coisa. E no caso, eu tô tentando ser um pouco mais concisa, porque eu tenho uma raiva muito grande de descrições muito longas. Eu sempre bato nessa tecla aqui, que eu digo algumas coisas não são necessárias, tipo, não preciso saber quantas camadas de tinta tem numa parede.
Então, eu não gosto de ler isso, então eu não gosto de escrever isso, eu não quero. Então, pra que eu vou escrever? Então, eu sempre fico me policiando e corrigindo pra não ter esse excesso de informação desnecessária. E eu penso muito que talvez essas informações desnecessárias causem essa quantidade absurda de capítulos e textos e capítulos longos, etc. Então, eu acho que essa questão toda é muito prática se corrigir com o tempo. E a tua fanfic tá parada ainda? Tá parada. Recentemente aconteceram 2 eventos, cada um em um site diferente. Um foi quando o Eltry voltou. Algumas semanas depois, eu comecei a receber muitos likes, né? Que lá eles chamam de kudos, né? Eu recebi muitos kudos justamente nessa fanfic querida, que eu tô com ela parada, porque, como eu contei, em vez de eu escrever o capítulo que eu deveria, eu escrevi lá na frente, que era o que eu queria escrever. Então eu tenho que retornar para esse capítulo, eu ainda não fiz. Eu tô escrevendo bem aos poucos. Eu tenho a perspectiva de que, inclusive, essa semana, agora no feriado, vai sair capítulo novo. Finalmente esse capítulo vai, né, desenrolar. Agora vai. Mas eu me senti muito assim, tipo... Muito, muito, muito tempo atrás, quando eu escrevia uma original, na época do Nia. E eu lembro até hoje que eu disse assim, bom, eu vou apagar isso aqui, ninguém tá lendo. E aí do nada vem um comentário perguntando, pelo amor de Deus, eu preciso saber como essa história termina. E aí, por causa desse comentário, eu resolvi retornar e escrever os últimos 5 capítulos que faltavam da história e tudo mais. Então eu acho que vai ser mais ou menos nesse pique, sabe? Depois que eu recebi um monte de kudos do texto, eu disse assim, bom, agora eu acho que, né... Agora eu tô me sentindo culpada. Agora eu tô me sentindo culpada. Eu acho que eu devo satisfação e devo terminar pelo menos o capítulo. Eu tô na metade, eu acho, ainda da história. Eu tô chegando no capítulo 10. Então, tipo, como eu disse, são 25. Então tem muito chão ainda pela frente e tudo mais. Mas enfim, agora vai retomar. Pro Nano, eu não sei exatamente o que eu vou escrever. Agora eu tô bem em dúvida. Eu tenho algumas fanfics pra entregar. Não necessariamente fanfic, como dizer, é um challenge, né, baseado nas músicas da Taylor Swift. É um site de fanfics que lançou esse challenge, eu vi na timeline, eu me inscrevi e eu vou entregar. E ambas têm ligação com as minhas 2 originais e que estão até hoje incompletas no site, né, no Ink Spirit, e eu pretendo escrever como se fosse, sabe um epílogo. Já que eu não sei quando eu vou retomar. Eu escrever o final, mas ainda vai entregar o epílogo. Pra pelo menos ter um fechamento, sabe? Dizer, olha, terminam assim. Um dia, talvez eu retorne e conte como chegou até lá. Mas pelo menos pra dar uma satisfação, sabe? Vai lançar um novo conceito. Assim. Você já sabe o futuro. Um dia a gente conta o caminho. Processo. Vai que pega essa moda. É porque eu fiquei muito pensativa de que, por exemplo, essa que tá em aberto, eu comecei a escrever em 2019. E até hoje eu não terminei. Tá lá. As 16 semanas, as 18 semanas. Tal. Inclusive, eu não lembro mais. Eu mudei o nome do título pra português e eu não lembro mais o nome da minha original. Não só traduz. Era 18. Eu só traduzi, era 18 weeks, 18 semanas. Enfim. Aí agora eu vou escrever pro desafio e, né, basicamente colocar uma conclusão, um epílogo dessa história toda. Eu tô escrevendo uma que é também pro especial de Halloween, mas também não é fanfic. E não é, na verdade. Não é porque são personagens originais, e é porque eu peguei e roubei ali o plot ali de True Blood. Então, meio que mas não é. Que nem True Blood eu não assistia. Então não é. Eu não sou parte do fandom. Eu só roubei ali o contexto ali da história. Mas songfic, eu sempre quero entrar. Sempre que eu vejo, às vezes eu vejo. Acho que foi hoje mesmo eu vi do site do. Qual é o nome do site, meu Deus? Espaço Criativo. Abriu lá de novo. Só que é assim, você escolhe uma música por sua conta, e aí eles vão te dar uma por conta deles.
E aí eu fico pensando, vai que eu escrevo essa que eu escolho e não consigo escrever a que eles vão me dar, sabe? Porque, infelizmente, eu não sei escrever por demanda. Tem que ser uma coisa, tem que partir de mim, entendeu? Tem que ser eu tenho que ter a iniciativa. Se alguém me der assim, olha, escreve sobre isso aqui, eu não consigo, eu travo, não dá. Então eu nunca participo dessas coisas por isso. Principalmente se tiver prazo. O prazo me deixa um pouco nervosa. Essa que eu vou entregar de Halloween, eu já tinha começado ela, eu já tava no meio dela. E aí apareceu o especial de Halloween. Aí eu disse, eu vou colocar essa daqui, porque já tá praticamente pronta. Eu só tive que adaptar lá um negócio que tinha nas regras lá do especial. Então não vou ficar sendo pressionada pelo prazo. Eu consigo terminar antes do prazo. Inclusive, já tô acabando. Falta só mais uns detalhezinhos. E por isso que eu não participo de Songfic. Mas um dia, quem sabe? Songfic, eu lembro... Nossa, tem muito tempo. Eu participava muito de Fixtape. Então, você escolhia a sua música e ia, sabe? Tipo, a ideia era só que você se mantivesse dentro de um tema X e, né, desenvolver essa história. Então, vários outros sites, toda vez que aparecia assim, Fixtape, eu tava lá. Eu sempre tava lá. Muitos sites indies, assim, muitos que eram baseados no Tumblr também. Eu escrevia muito, eu era quase especialista, sabe, Fixtape. Inclusive, até hoje eu tenho muita mania de escrever com base em músicas. Então, eu até comentei quando eu entrei nesse challenge das músicas da Taylor, né, da The Eras e tal, eu comentei assim, cara, não tem uma história hoje em dia que não tenha uma música associada a ela, porque, enfim, anos e anos que eu sou fã da Taylor, etc. Então, pra mim é muito fácil, sabe, escrever, desenvolver uma one shot baseada, sabe, numa música. Mas nesse caso de escrever sob demanda, sabe, a pessoa te dizer, eu quero isso aqui, pra mim já é um pouco mais complicado. Eu não consigo. Porque uma coisa é você, sabe, ter uma ideia, né, a partir de uma música que você escolheu, e aí você sabe como vai ser o andamento, você sabe como pode terminar e tudo mais. Outra coisa é a pessoa vir te dizer, eu preciso que você entregue uma história sobre isso aqui, baseado nessa fórmula aqui. Nossa, isso pra mim é um absurdo. Uma vez não, várias vezes aconteceu, isso quando eu tava jogando RPG. Pra quem não sabe, né, pra quem caiu aqui de paraquedas nesse episódio direto, eu sou RPGista tem quase 15 anos, por aí, assim. E, nossa, uma das coisas que mais se reclama, assim, em mesa de RPG, em RPG de fórum, etc., é o Power Play, que é quando você utiliza, sabe, tipo, você força o outro player a seguir o que você está dizendo, sabe, seguir uma trama, tipo, basicamente fazer uma ação no teu lugar, sabe, fazer o teu personagem fazer uma coisa, né, segundo a ótica dele, obrigar a seguir um rolê, seguir uma trama, seguir um plot ou uma ação, sem consultar o outro player. Então, eu sempre reclamei muito disso, e eu acho que essa coisa, essa implicância de não gostar que dirigissem as minhas cenas em RPG me fez ser muito ruim em conseguir escrever sobre demanda. Eu não consigo. Eu vejo muita gente fazer isso no Tumblr. Abrir a ESC e às vezes você escreve, sabe, para um fandom e tudo mais, e aí a pessoa diz, uma cena assim, dirige toda a cena, diz exatamente o que ela quer naquela cena e a pessoa vai lá e desenvolve. Eu queria conseguir fazer isso. Um K de palavras, sabe? Eu gostaria muito de fazer isso, mas me incomoda muito dizer exatamente como tem que ser, os elementos que tem que conter, pra onde vai, como termina. Nossa, eu odeio ser dirigida dessa forma. E pra tudo, não consigo. Tanto que eu tenho uma mania de que eu sempre dou de presente de Natal fanfic pra todo mundo que eu gosto. Então eu vou só perguntando, tá, qual é a tag que você
quer, o tipo de fanfic que você prefere, e eu vou escrever. Porque de resto, todo o resto está na minha mão. Só preciso de uma tag, só preciso de um tema. Mas não me diz, não. Não me dá muito detalhe, não. Não dá um detalhe, não enche de firula. Só me diz um tema. A partir do tema eu desenvolvo qualquer coisa. Mas, sabe, tipo, é muito complicado pra mim essa ideia de escrever sobre demanda muito específica, seja original, seja fanfic, seja o que for. Eu acho muito, muito, muito ruim. E aí, né, além dessa coisa, agora falando assim, em outras redes que não o Ewtree, né, recentemente, e eu digo bem recentemente porque foi em julho, nessa coisa, o Ewtree tá fora do ar, eu não tava muito afim de ler as coisas no Tumblr, até porque dos fandoms que eu leio as coisas no Tumblr, eu não tava me deparando com coisas que eu tava muito afim de ler. E aí, agora o algoritmo do Twitter, ele... Agora não, tem um tempo. Mas é basicamente aquilo. Tem uma página que é o pra você e a página do que você segue, né? E eu tava na minha aba do recomendações, né, pra você e tudo mais. E como eu sigo muito coisas do Stray Kids, né, eu comento muita coisa do Stray Kids, começou a aparecer vários conteúdos, né, criados sobre o Stray Kids, tanto da gringa quanto brasileiro. E nisso caiu muita conta de AU na minha timeline. Muita, muita, muita conta de AU. E foi, eu acho que a primeira vez que eu sentei e realmente eu li uma AU de ponta a ponta. Eu já tinha comentado sobre elas, já tinha lido sobre elas, eu sabia como elas funcionavam, mas eu nunca tinha lido realmente. E como eu contei logo no começo, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de detalhes, de trabalho de edição. Cara, até agora eu tô indignada. Refizeram a capa, fizeram como se fosse um print mesmo da própria Dispatch. Eu não tanco até hoje. E aí eu pensei, bom, eu acho que essa é a forma de fazer fanfic nesse site. E aí vai publicando como se fossem vários prints de conversas, de perfis, né, dos idols, ou sei lá, personagens, etc. E aí aconteceu um fenômeno muito interessante depois disso, que foi um outro fandom, que começou a vir um negócio de tweet, tipo... como fulano seria como namorado, como seria um date com fulano, como seria, sabe, várias coisas assim de outros grupos, e eu fiquei, aí eu abri pra ver, e tipo, era uma descrições assim, sei lá, fulaninho iria te levar para um date muito com elementos nerds, ia tentar te fazer se sentir interessado, ia debater cultura nerd com você, etc. E eu fiquei assim, mas isso aqui não é fanfic, sabe? Porque no final das contas, várias projeções baseadas, sabe, em fatos aleatórios que você sabe sobre o idol ou celebridade ou qualquer coisa do gênero, e aí você projeta e cria toda uma realidade ao redor daquilo. Então não é a mesma coisa que fanfic, então tipo... E por quê? Qual é a diferença? Sim, eu acho que não deixa de ser, não. Não deixa de ser, então, tipo, é thread, não é AU, é thread. E eu fico assim, mas, sabe, eu fiquei muito confusa com esse conceito. É uma thread, até agora. É uma thread, mas é uma coisa feita por um fã. Então é uma fanfic também. É uma outra maneira de contar uma história, não é não? Na minha opinião, é. Pois é, e tem toda essa rivalidade dizendo, thread não é fanfic, ou thread não é AU, né? Porque eles não chamam de fanfic, eles chamam de AU, né? Mas é uma fanfic. Realmente não é, mas continua sendo uma fanfic, né? Porque você tá imaginando aquilo ali, você não sabe se aquilo ali é verdade, você não conhece esse idol, você não vai conhecer com ele, você não é amiga dele. Uhum. Então você tá inventando. Eu falei até, eu já vi gente fazendo isso com signo. O fulano de tal geminiano, como ele vai te tratar, eu já vi isso demais. Então é um estereótipo do signo ali. Você não sabe se essa pessoa é assim. Você tá se baseando numa coisa que você tirou da sua cabeça. Então é uma coisa, pra mim é uma fanfic também. Um outro tipo, né, de fanfic. Inclusive eu tava vendo um dia desse um post no Tumblr, falando assim, que às vezes você tem uma ideia sobre uma coisa que você quer escrever, não necessariamente fanfic, né? Você tem uma ideia para escrever uma coisa, mas você acha que você não conseguiria, ou porque seria algo muito grande, ou porque você acha que não
não escreve tão bem assim para escrever uma história sobre aquilo, e a pessoa estava dizendo que você pode simplesmente fazer posts aleatórios ali mesmo no Tumblr sobre aquela história, não necessariamente você precisa escrever aquilo em prosa, e ainda assim vai ser um jeito de contar a história. Então eu acho que funciona mais ou menos assim também. Você não tá escrevendo um texto ali pra essa fanfic, mas você tá falando uma coisa, você tá inventando ali uma história. Querendo ou não, você tá inventando. Então eu acho que é fanfic também, na minha opinião. Então todas as autoras de thread já podem se considerar autora de fanfic também, né? Porque, nossa, foi muito... Foi um boom. Você criou uma coisa, então... A partir do zero? Não necessariamente. A partir de não é do zero, é um factoide. Então, a partir do factoide, você criou algo, então... E eu fiquei muito pensativa sobre isso, sabe? E novamente vem aquela coisa, né? Todos os ramos, todas as variações de fanfic que estão tendo por aí, sabe? É bem... Saiu muito desse conceito de, sabe? O filme, e aí você desenvolve um universo alternativo dentro daquele filme. Ou um idol, e você desenvolve um universo alternativo relacionado às curiosidades sobre aquele idol. Sabe? Tem muita variação hoje em dia. Tem muita possibilidade. Sim. Ninguém precisa só escrever, não. Dá pra fazer de muitos jeitos diferentes. Enfim, é isso? É isso. Eu acho que é isso que nós temos pra hoje. Então, eu agradeço a audiência de vocês até aqui, né? Muito obrigada. Se a gente... pulou alguma coisa, não se preocupe, porque novos episódios sobre fanfic, a gente tá com eles em pauta, a gente tá pretendendo fazer mais outros. Isso, então obrigada. Não se esqueça de mandar o link desse episódio para algum amigo seu que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo também. E não deixe de dar um like aí, ou seguir a gente aí na plataforma que você estiver escutando. E é isso, até a próxima. Obrigada, gente. Comentários se vocês quiserem fazer nas nossas redes sociais, estão linkadas aqui no post. E é isso, obrigada pela audiência e tchau, tchau. Até semana que vem.